Nunca foi falado tanto na importância dos treinos e principalmente da musculação. E você, tem treinado o músculo do assoalho pélvico? Você nem sabe o que é um assoalho pélvico? Muita gente nem sabe que ele existe até que ele pare de funcionar adequadamente. 1 a cada 4 mulheres acima de 35 anos convive com algum tipo de escape. Mas infelizmente esse não é o único problema que o assoalho pélvico pode causar. Assoalho pélvico, quem é você que pode nos fazer tão bem e tão mal? Hoje, no Muitas de Mim, eu recebo a fisioterapeuta pélvica Karen Valnier. Karen! Oi! Que delícia te receber aqui. Fico muito feliz com o convite e acho que é uma coisa muito gostosa falar do que a gente faz, né? Sim. E principalmente quando a gente faz do que a gente gosta de fazer. Um prazer. Né? Então, hoje é um dia que eu tô trabalhando, né, que eu tô atendendo, mas organizei a agenda para estar aqui, porque é importante, né, falar sobre o assoalho pélvico, falar sobre a importância dele. Tem muitos tabus aí em ação, né, que acabam gerando nessa região. Eu acho que quanto mais a gente conseguir falar sobre isso, é importante, né? Eu vejo, às vezes, eu tô nas rodas de amigos, assim, e aí, com que tu trabalha? Eu sou fisioterapeuta pélvica. Tá, e o que é isso? Aí eu vou falar, e as pessoas ficam tipo assim, nossa, fala mais. Porque a gente não que sabe mundo o que é. esse? Que mundo é esse? Que músculo é esse? Como trabalha isso? Sabe? E por que tu escolheu isso? Né? Então, essa é a minha primeira pergunta. Antes disso, eu quero te dizer que nesse sofá, nessa poltrona, a gente não tem tabu. Muitas de Mim é o lugar que a gente pode ser quem a gente quiser, do tamanho que a gente quiser e usar a linguagem que precisar. Sim. Fique à vontade. Tá Hoje bom. a gente vai falar sem tabu. Sem tabu. Eu quero começar sabendo, Karen, por que dos diversos caminhos que a fisioterapia oferece, tu escolheu a fisioterapia pélvica? Cara, é assim, eu vou ser bem particular, né? Eu acho que quando primeiro eu comecei a físio porque gosto de cuidar de pessoas. Sim. Tá? Então eu tive uma vivência com meu avô, de cuidar muito dele no final da vida. E gostava disso. O fisioterapeuta ia até a casa dele, olhava ele cuidando e eu gostava de ajudar ele nos atendimentos, escolhi a físio por esse motivo. Tá. E aí a fisiopélvica, ela veio porque a gente geralmente, né, quando vê um profissional muito bom, uma professora muito boa, falando sobre um assunto que tu gosta, tu acaba se apaixonando. E foi isso que aconteceu. A minha professora, ela foi fantástica, assim, sabe? A minha experiência com fisioterapia pélvica na faculdade foi muito boa. Foi uma professora. Foi uma professora. E aí as portas foram se abrindo, né? E eu acho que como, às vezes, tu passa por alguns tabus, nossas mães, nossos conhecidos, nossos amigos, eu também tive os meus, né? E com a fisioterapia pélvica, eu também quebrei alguns tabus. E eu também melhorei algumas questões minhas, antes mesmo de começar a atender na faculdade mesmo. Sim, a fisioterapia pélvica foi pra ti, foi pra mim também. Coisa. Foi pra mim também, já fiz antes de ser, né? E pra mim me ajudou muito, foi um processo, claro. Eu acho que toda questão que a gente vai resolver dentro da gente, ela não é de um dia pro outro, ela é um processo. E é o que eu falo às vezes para minhas pacientes, né? A gente hoje aqui tá melhorando uma condição que tu veio à procura, né, dessa melhora. Às vezes eu dou alta para paciente e eu falei, agora você precisa ajustar o teu pensamento, a tua mente sobre a tua região íntima. Então talvez isso demore um pouco mais, sabe? Seja um processo, né? E eu acho que isso foi o que aconteceu comigo. Então ela entrou na minha vida e aí todas as portas também que se abriram foram para fisioterapia pélvica, como se tudo fosse se abrindo, se encaminhando para isso. E aí hoje estamos aí, vai fazer 8 anos em janeiro que eu atendo só fisioterapia pélvica. Que legal. Então eu tive o prazer, né, de me formar em fisioterapia pélvica e logo depois da faculdade já atuar, e todas as minhas especializações são em fisioterapia pélvica. Eu tenho curso de pilates, mas basicamente eu não atuo, assim. Então é só fisioterapia pélvica mesmo. Muitas mulheres não conhecem a fisioterapia pélvica e eu gostaria que tu explicasse de forma clara o que é exatamente a fisioterapia pélvica e quais os objetivos. Tá. Primeiramente, ali tu falou sobre os treinos, né? Sobre os exercícios. Sim. Então, eu acho que eu vou começar por aí. Tá. Basicamente, o que é assoalho pélvico, né?
E aí as pessoas têm dificuldade de entender quando eu falo essa palavra, assoalho pélvico. Então, eu trouxe uma imagem, né? Mas também quero dizer em palavras como é que é, né? A gente tem a nossa vagina, a gente tem o pênis também, né? Então, a região que fica entre a vagina, o canal vaginal e o ânus é o assoalho pélvico, tá? Então, a vagina como um todo é toda a musculatura que envolve o assoalho pélvico. E aí eu trouxe uma imagem que vai mostrar isso aí. Eu acho que é interessante trazer essa imagem também, porque né, não é só a gente escuta no Spotify, mas no YouTube também tem ali o vídeo, então eu acho que consegue visualizar também essa questão, tá? Então eu trouxe essa imagem aqui, que é a região íntima da mulher, né? Então aqui é o clitóris, uretra, canal vaginal, corpo do períneo e o ânus. As musculaturas superficiais, média e profundas. Né? E aí a fisioterapia pélvica atua nessa região, tá? Qual que é a função do assoalho pélvico, que eu acho que muitas pessoas não sabem o que é, né? Mas uma das funções do assoalho pélvico, vou trocar de imagem porque vai ficar mais claro. Aqui é a nossa coluna, tá? Finalzinho da coluna, cóccix. Pubis, que é a parte da frente da nossa pelve. Então o assoalho pélvico, ele tá ali como uma rede de apoio. Sustentando os órgãos pélvicos, tá? Então aqui é o reto, canal vaginal, útero, bexiga. E aí uma das funções do assoalho pélvico é segurar os órgãos pélvicos, né? Então, outra função que ele tem, né? Voltando para a imagem anterior, né? Que é essa imagem aqui. Aqui é a uretra. Então, além dali, né? Ali só tinha os órgãos pélvicos, que era o canal retal, né? O reto, canal vaginal e o útero. E aí tem a uretra também, tá? Então a uretra trabalha conversando com a bexiga, né? E aí a ideia dela, do assoalho pélvico, é dar uma resposta para essa uretra, tá? Então ele também segura o xixi, esvazia o xixi também. Então a gente às vezes fala muito em escape urinário, mas tem gente que não sabe urinar, tá? Então a gente também trabalha nessa questão, tá? Segura o cocô, esvazia o cocô também, tá? E aí, quando Todas as forças, tanto de segurar quanto de empurrar. O assoalho pélvico tem essa função. E aí também, eu acho que aí na rede social a gente tem muito isso jogado como pompoarismo, né? E aí, Karen, tá, então ajuda na questão sexual? Sim, tá? O clitóris está aqui, tá? E aí uma particularidade que eu acho legal de falar, o clitóris da mulher é pequeno. Uma bolinha lá que colocaram, cheia de estímulos e sensores. Quando a gente tem o orgasmo clitoriano, a gente tem contrações reflexas desse região, como se fossem várias piscadinhas. E isso é ativado por reflexo e isso é ativado por ação muscular. Então, quando trabalhamos essa região, conseguimos melhorar a ação de ativação desse clitóris. Então, quer dizer que um assoalho pélvico bem trabalhado, sim, ele pode te ajudar a ter mais prazer. Isso. Perfeito. Tá? Então, a gente também tem glândulas no canal vaginal que lubrificam a vagina durante a relação sexual, né? E isso se chama glândula de Bartholin, tá? Essa glândula, ela pode ser ativada principalmente mais quando a gente faz os exercícios de contrair e solta e contrair e mantém, que são os exercícios que a gente faz na musculatura do assoalho pélvico e na fisioterapia pélvica. Então, isso também pode melhorar a questão da lubrificação vaginal. Uma vagina mais lubrificada, ela consegue ter menos desconforto. E aí, a partir de menos desconforto, mais prazer, né? Então, eu trouxe essa imagem aqui para ficar mais claro e amplo sobre isso, né? Vou até guardar aqui agora para a gente conversar mais leve. Vou deixar aqui. Fica à vontade. Tá. Isso. Então a gente já entendeu o que é assoalho pélvico e para que ele serve. Isso. A fisioterapia pélvica, ela é voltada apenas para mulheres que já tiveram filhos ou ela abrange todas as fases da vida da mulher, como adolescência, fase adulta, menopausa? Principalmente, tá? Assim, ó, eu acho que eu atendo todas as idades. Então a fisioterapia pélvica é para quem? É para todas as mulheres. Para todas. É para todas as mulheres, tá? Principalmente, qual que é o meu público-alvo que eu pego, né? Então, eu pego as meninas que estão começando a ter relação sexual, tá? E aí tem cheio de pontos de interrogação sobre o seu canal vaginal, sabe? Sobre tabus familiares, sobre a relação sexual. Sobre o seu corpo, tá? né? E aí, provavelmente, ela chega a mim ou pela rede social, né?
ou pela pergunta Google, né, o que fazer nessa situação, aí vem ali várias ideias, então ela procura a fisioterapia pélvica, ou a própria ginecologista, né, quando você vai fazer o preventivo e tal, percebe que existe uma disfunção vaginal, uma dificuldade de fazer o preventivo, uma dificuldade de colocar o espéculo. Então, aí ela precisa da fisioterapia pélvica para conseguir ter mais expansão nesse canal vaginal. Geralmente, as pacientes que me procuram, muito jovens, né, mais novinhas, ali 18, 19 anos, têm uma tensão nessa região. Mais contraída. Mais contraída, e aí a gente precisa trabalhar essa função muscular para não ter esse desconforto. Que tu acredita que essa vagina mais contraída, ela tá ligada realmente ao medo, ao tabu da primeira relação, ou não? Existem músculos que são mais contraídos que os outros, ou tá meio ligado à mente? Quem sabe que tá tudo meio ligado, Pode estar, né, tudo cara? meio ligado. E eu pego muito abuso sexual. Tá. Então, assim, quando vem nessa pegada aí... que tem essa tensão já. Que aí veio, né? Por exemplo, quando era criança, era muito constipada. Usava muito supositório. Não sabia o que estava acontecendo quando a mãe colocava o supositório na região do ânus. Lá ela contraía. E aí, provavelmente, já tem esse medo da ação de algo colocar dentro dela. E aí, criou um medo. Então, um caso pode ser esse. Outro caso, abuso mesmo. Né? Abusou a menina, passou a mão, abusou a região íntima. Outro caso. Escape de xixi à noite, que é muito comum também. Principalmente, às vezes, nos desfraldes da criança. Às vezes, o da noite que fica. Tem mais dificuldade de desfraldar à noite. E aí, ela sempre nessa tensão de dormir e querer conseguir segurar. Sim, porque não pode fazer xixi na cama. Isso, tá? Então aí já vem... Então são as primeiras perguntas que eu faço quando uma paciente me pergunta, quando vem com dor. Como é que foi tua infância? Como é que era isso? Como é que era aquilo? Muitas vezes bate. Muitas vezes bate as questões, assim, sabe? Que legal, cara. E aí depois, né... pode nascer assim também, não ter um trauma. Tá. E pode se criar depois mais velha. Por exemplo, eu tinha uma paciente que começou a usar Rocutan. E aí ela usou o Rocutan durante 1 ano. Ela teve uma diminuição grande da lubrificação, desconfortos, várias relações com desconfortos, que gerou uma contração involuntária do assoalho pélvico. Que aí gerou dor. E aí foi gerando cálculos de várias fases de dor. E até a gente desmamar tudo isso e melhorar essa região pélvica de novo, a gente teve que quebrar esses padrões novamente. Então, assim, ela teve uma queixa de uma medicação que foi gerando também essa questão do trauma ali na região, tá? Então, isso é a questão da dor, né, que a gente está falando, né? Outras pacientes que me procuram, né, são por escape urinário ou dificuldade de urinar, já aconteceu, tá? Não é o caso que eu mais pego, eu pego mais o de escape, tá? Gestante é um público-alvo que me procura muito para se preparar para o parto, até mesmo para ter uma gestação mais tranquila, porque a gente, pensando em que o assoalho pélvico, ele sustenta os órgãos pélvicos, o útero é um órgão pélvico. Sim. Então, a gente está tendo uma mudança corporal em 9 meses muito rápida. Então, a gente está dando a base para essa mulher passar esses 9 meses, né? Ainda se fala, né? Tem muita queixa de escape de xixi na gestação. É comum, mas não é normal, tá? Sim, é comum, tá tudo mudando. Tem um peso a mais, o ângulo da uretra muda, o ângulo da bexiga muda. Um peso toda semana muda. Claro que vai ficar mais difícil de segurar, sim, mas não é normal. E por isso tão importante a fisioterapia pélvica na gestação, né? Isso. Para estar fortalecendo aquilo para sustentar todo o peso que vai vir, né? E a gente tem uma mudança hormonal. Também. Né? Então aí. Aí outra pegada que também eu atendo muito pós-parto, que aí precisa, né? Voltar? Aí tem que voltar tudo? Voltar tudo, tá? Pós-menopausa, muito também. Eu vi que os números da menopausa é bem grande. É grande. Por quê? Porque a gente perde um hormônio muito importante, né, ali, né? O estradiol, o estrogênio. O IBGE aponta que mais de 15 milhões de mulheres sofrem com alguma questão por... Sim, esse é meu público, né?
E aí o que acontece? Vai somatizando a gestação de um filho, a gestação do segundo filho. Aí a menopausa vem lá e pá! Aí pega tudo, entendeu? Sim. E aí depois, com a idade, a flacidez, né? A perda muscular como um todo também perde ali, né? E aí os meus pacientes idosos. Então eu atendo tudo. Tudo. Então a fisioterapia realmente é para todas. Todas. E aí tá, Karen, quem não tem nada? Quem não tem nada tem que se conhecer. Eu sempre falo. Importantíssimo, ainda mais para nós mulheres que crescemos com esse tabu de não se tocar, né? Karen, de não se conhecer. De não se conhecer. Eu sempre falo, o homem, ele tem a região íntima externa, né? Então, ele, quando é bebê, ele bota a mão e encosta, fica duro. Aí ele olha, mexe, aí ele vê. Então, ele toca. Tem uma relação. Ele tem uma relação com a sua região íntima. Agora, a mulher, tipo assim, não toca. Quantas vezes eu era criança ainda, tinha isso, acho que eu nunca falei isso, vou falar agora. A gente tinha celular, assim, que vibrava. E aí uma amiguinha minha uma vez me falou assim, Karen, bota na pepeca o celular que vibra. Sim. E eu já fiz isso, aí não sentia nada na hora, assim, porque era muito rápido, era só um toque de mensagem, um toque de ligação, e não entendia nada. Até um dia que tinha um massageador na casa da minha mãe, pras costas, e eu coloquei ali. E aí eu senti um negócio bom. Aí eu falei assim, gente, é por isso que ninguém deixa a gente encostar aqui. Exatamente. Não, e eu era criança, inocente, não entendia nada com nada. Depois, quando eu fui ficando mais velha, eu entendi o que era, né? Claro. Mas aí é onde vai? Cadê nossa educação sexual na escola? Não é falado. Não é falado. Não, é um tabu. Acho que talvez agora, não sei como é que tá, mas na minha época não era. Mas ainda é, né? É não constrangedor. Sei como é que tá hoje, os pais, assim, inclusive, né, com as meninas, não tem esse estímulo de tu se conhecer. Tudo bem, a hora que chegar eu vou ter que conversar com ela. Mas estimular é muito difícil, estimular, né? não. Uma menina não vai ter prazer. Então... E a gente vai descobrindo com o tempo. E isso vai ser muito mais difícil, né? Sim. Eu já falei isso aqui, eu gosto de falar várias vezes. Eu fui ter o meu primeiro orgasmo com 27 anos. E sem querer, assim, numa posição específica que ativou, né? Ali, e foi porque eu não sabia. Não entendia como. Sim. E a gente ouve falar de pornografia, sempre aquela relação daquela forma. Pensava, gente, mas todo mundo tem prazer, menos eu. Desse jeito. Né? Então, eu acho que talvez tu ir num consultório, procurar uma profissional que fale sobre isso, porque daí a gente conversa com as mulheres, hoje muito menos, mas eu me lembro no tempo da minha mãe, todas as mulheres odiavam sexo. Claro, tu tá a serviço só de um masculino. Tu não tem prazer porque tu não te conhece. A relação sexual está sempre ligada a dar prazer ao companheiro, né? Sim. E eu? Quem sou eu na fila do pão? Sim. Quem sou eu? Onde que eu fico aqui? E isso está totalmente ligado aos tabus e a gente não se conhecer. Sim. Né, Karen? Então, ter um espaço, inclusive, para te conversar com uma profissional que sabe como o teu corpo funciona, pô, tu tem um clitóris que ele só serve para isso. Só serve pra isso. Não tem para outra coisa, para ter prazer. Não. Se diverte. Se diverte. Né? Sim. Então, essa questão, assim, né? Eu acho que ela precisa ser falada, como a gente está fazendo aqui. Isso. Existem muitos mitos e tabus em torno da saúde íntima da mulher. E os principais mitos que tu encontra no consultório relativo, tem alguma situação, alguma coisa específica? Tá, me pegou agora. Não, acho que eu não entendi a pergunta. Que tu lembre. Porque é sempre um mito, o tabu. E aí, às vezes, uma mulher que ela vai descobrir alguma história que te chamou muita atenção dentro do consultório, assim... Eu acho que uma coisa que é legal falar é a vagina apertada. Tá. As pessoas querem ter a vagina apertada para dar mais prazer. Vagina apertada não dá prazer. Tá? Que isso é conversa do homem, né? Porque a mulher não sabe disso, a gente não sente o que é, que não é. Muitas pessoas, geralmente, a dor na relação acontece por tensão muscular, tá? Então, essa sim vai ser uma vagina apertada. Porém, vai ser disfuncional para a mulher porque ela está tendo dor. Tá. Talvez para o homem vai ser até mais prazeroso porque realmente ela é mais apertada mesmo. Mas ela é disfuncional. Que ela não é apertada, ela é tensa. Ela está tensa. Ela está tensa, tá? Mas dá uma condição de ser apertada, entendeu?
Então, assim, até às vezes, eu não consigo ter parto normal porque minha vagina é muito apertada. Não existe isso. Existem padrões, sim, musculares um pouco mais tensos, mas isso não quer dizer que tu não vai conseguir ter um parto normal. O corpo, ele foi feito para tu conseguir parir independente da situação. Tem algumas pessoas que têm mais dificuldade, tem algumas pessoas que têm mais facilidade. Pronto. Mas a gente pode trabalhar essa questão, tá? Outra questão. Existem vaginas mais largas? Existem vaginas mais apertadas? Existem vaginas de modo muito diferentes. Assim como o pênis fica mais claro pra gente. Sim. Que tem vários tipos. Tem tudo. A minha é diferente da tua, como nem se a tua irmã fosse gêmea tua, não ia ser igual, entendeu? Então, assim, eu acho que vir com essa questão de ser apertado, que é bom, não, às vezes é disfuncional. Então, o que é uma musculatura funcional? Aquela que contrai, aquela que solta, aquela que consegue se movimentar, que a gente tem um controle, talvez. Que a gente consegue controlar a ação, né? Por exemplo, num exame simples, às vezes a gente faz um exame de urina. A gente precisa pegar o meio da urina. Então, a gente começa a fazer xixi, segura um pouquinho, aí pega o meio da urina e depois, né, termina o xixi. A gente, pra fazer isso, a gente tem que ter um controle ali. tendo um controle do assoalho pélvico, né? Sempre falo, né, assim, Karen, como é que agora, assim, aqui, nessa conversa, eu vou entender sobre a contração, né? Então, sempre, às vezes, eu falo pra paciente sentar numa cadeira, sentir os 2 ossinhos da bunda, né, ali sentadinhos na cadeira, que são os isquios, né? E aí, pedir, né, pro ânus, principalmente, que é mais fácil, como se tu estivesse puxando ele pra dentro. Tá. E soltando. Essa é a musculatura do assoalho pélvico. Karen, não senti nada. Aí talvez seja uma pessoa que não saiba contrair o assoalho pélvico. E existe muito. Tem gente que não consegue fazer um movimento. Tá, mas aí, tipo assim, não consegue fazer um movimento, mas não escapa a urina. Sim, a gente não tem só músculos, a gente tem esfíncteres que se abrem, que se fecham. Tanto na parte anorretal quanto na parte uretral. Que fazem esse processo sozinho. Que fazem esse processo sozinho. Só que quando eles falham, a gente precisa entrar em ação. E vai cansar também, né? Uma hora cansa, né? E uma hora o corpo, pelo reflexo, ativa. Então, quando tu leva um susto, tu não faz assim? O assoalho pélvico também. Quando ele chega alguma informação, ele contrai. Porém, com o reflexo ele consegue atuar, mas quando tu pede, ele tem dificuldade. Entendeu? Entendi. Então, as pessoas que têm dificuldade de contrair, é no teu comando que elas não fazem. Talvez no comando de reflexo ela consegue. Uma ação, ela é provavelmente um pouco mais fraca com que a pessoa consegue fazer tudo isso, mas ela ainda tem a ajuda do reflexo. Com o decorrer da idade, esse reflexo diminui, né? E aí a gente está precisando, às vezes, trabalhar essa região. Treinar. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, tem gente que contrai o assoalho pélvico muito forte e tem escape urinário. Tem gente que não contrai e tem escape urinário. Então, não é a intensidade da força, é a forma como isso está sendo utilizado e a função. Tem uma paciente agora, hoje de manhã, atendi e perguntei para ela como é que ela estava. Sempre pergunto. Eu sempre dou alta quem dá alta para minhas pacientes são elas mesmas. Como é que tu tá? Essa é a minha resposta. Tá escapando menos? Tá? Não tá perdendo? Karen, nunca mais vi um absorvente molhado. Não passei por alguma situação ruim hoje. Ela não tem nenhuma contração muito boa, essa minha paciente. Mas hoje ela tá funcional. Então não quer dizer que a minha contração é master, que eu vou estar ciente dos problemas ali. Por isso que eu acho importante a gente se conhecer, né? Às vezes quando eu só mostro ali a imagem que é o clitóris, o uretra, canal vaginal, corpo do períneo, o ânus, às vezes as minhas pacientes falam assim, escapa quando eu tuço ou rio. Isso. Ou quando eu faço algum esforço. E aí quando eu vou ver a avaliação, e eu vejo que essa paciente sabe contrair e soltar a musculatura, eu falo pra ela assim, quando tu tossir ou quando tu espirrar, tu contrai a musculatura, fecha lá a vagina, depois, espirra, tosse, depois solta. E vê se isso vai te ajudar. Na outra sessão, passou uma semana, ela chega pra mim assim, nossa Karen, fiz aquilo, adiantou, ajudou, não escapou mais. Pô, ela nem fez ainda as sessões difíceis. Às vezes, consciência já de entender como funciona. A consciência de entender, a consciência de conhecer, a consciência só de saber o que fazer, já ajudou essa mulher. Sim.
Aí por que não marcar uma avaliação? Por que não se conhecer? Por que não entender sobre essa região? Né? E aí ali tu falou, né, sobre os exercícios físicos, sobre musculação, sobre a quantidade de peso que as mulheres hoje em dia já estão pegando e talvez não pegavam anteriormente. Com certeza. Né? Mulher não foi feita para pegar peso igual homem, tá? Se for parar para pensar, Deus fez a vagina, fez a mulher com uma vagina e um buraco no meio do músculo. Homem fez a região dele, pélvica, sem nenhum buraco, só tem o ânus. Então a gente tem um buraco, o qual vai ser mais fácil de escapar a urina, porque tá aberto. Tá, entendi. Quando a gente contrai e tem controle, a gente tenta fechar, mas não consegue fechar tudo, não. E a gente não consegue ficar contraindo o assoalho pélvico o dia inteiro, ou o assoalho pélvico na corrida. Eu vou contrair o assoalho pélvico na corrida. Não existe como, não tem como. É a mesma coisa que tu pegar, segurar uma sacola e ficar 1 hora segurando uma sacola numa posição de contrair o bíceps. Vai cansar. Sim, por mais que ela tenha 100 gramas ali. Vai cansar. Sim. Então, assim, a gente tem que entender sobre essa região, né? E saber utilizar ela, né? E também ter cuidado. É sempre um alerta, né? Nosso corpo diz sobre o que a gente está sentindo. Então, por exemplo, eu tô tendo escape urinário, não tá certo. Tô tendo dor de relação, não tá certo. Procurar um profissional para ajudar, né? Então, deixando bem claro aqui que não é normal sentir dor na relação. Não. Isso não tem nada a ver com tamanho de pênis, com nada de nada. Não é normal sentir dor na relação. Não é normal, mas tem poréns e poréns. Tem regiões pélvicas que não serviram para pênis muito grandes. Tá? Então, realmente, tipo, por exemplo, eu tinha uma paciente minha que casou virgem. Realmente, a vagina dela não estava pronta, acho que, pro pênis do marido dela. Um pênis gigantesco, com uma região íntima pequeníssima. Não pequeníssima, mas sensível. Até o processo de se adaptar àquele pênis grande vai ser um processo. E existe isso? Tem mulheres que têm um espaço maior e menores? Tem. Eu sempre falo que a vagina ela tem uma maturidade sexual. Às vezes uma paciente com 36 anos, por exemplo, chega pra mim e fala que tem dor na relação, e aí eu vou avaliar ela no consultório, eu sinto que a vagina dela não amadureceu junto com a idade dela. Isso é uma coisa minha, tá? Eu tive esse feeling atendendo, já faz muito tempo que eu atendo, então eu tenho esse feeling, eu percebo que essa vagina não consiga amadurecer junto com essa idade ou junto com essas ideias sexuais. E é importante que a vagina amadureça junto com a idade. Sim, claro, sim, né? Por exemplo, pessoa que... Outro mito aí. A pessoa que transa demais tem a vagina mais aberta. Isso. Não tem isso. A vagina foi feita pra transar. Não gasta. Não gasta. A vagina foi feita pra transar, sabe? Foi feita pra ter filho, foi feita pra ter parto. Pra abrir, pra fechar. Esse é o lance do músculo, né? Também. Por que então uma freira tem escape urinário? Vamos dizer que a vagina, quando ela não é usada, ela tem mais facilidade de entrar em atrofia. Porque quando a gente tem um orgasmo, ou quando a gente está entrando e saindo, ou quando a gente está tendo movimento, a gente está tendo ação de contração, a gente está vivendo, aquela vagina está se movimentando, entendeu? É viva. É viva. E é talvez uma pessoa que não faça nada que seja pior, entendeu? Então a gente tem que botar ela para jogo. Tá. Karen, agora aqui, daí a mulher nunca foi numa fisioterapeuta pélvica, agora ela vai, porque ela assistiu muito de mim, ela entendeu que ela precisa ir, nem que seja para conversar contigo lá e entender esse rolê todo. Eu não peguei o começo, quem não foi? A nossa amiga que tá assistindo a gente em casa. Entendi. Né? Ela tá assistindo a gente em casa. Eu não tinha escutado. Ela tá ouvindo no podcast e aí agora ela entendeu que ela precisa ir numa fisioterapeuta pélvica, que ela não entendia, ela nem sabia o que existia. Quando ela chega lá, como que funciona esse exame? É um exame de toque, lógico, tu vai conversar, né? Fazer isso tudo como tu já falou. Isso. Mas quando vai pro toque, o que que é? Então, o que é basicamente, né? Inclusive eu tô aqui falando, eu nunca fui numa fisioterapeuta pélvica, apesar de já ter te contratado, né? Já contratei. já tentamos fazer isso, tentamos também. Mas pra Isa deu certo. Pra Isa deu certo, né? E foi um partão, né? Foi lindo. A Karen que fez a fisioterapia pélvica da minha irmã e foi bem lindo. Preparou a Isa pro Romeu. Mas é que a Isa também já é meio preparada, né? Ela veio, né? Mulher assim, né? Assim, a mulher que a gente aprende todo diferente. Dia, né? Quando, às vezes eu falo pra ela, eu compro muita roupa de vocês, né?
Até o cartão de crédito desse mês, ó, tem uns 5 benditos lá. Mas assim, às vezes o toque dela, quando ela toca assim pra amarrar um biquíni, pra falar sobre a roupa, tu se sente tão bem, assim, é uma pessoa muito especial. Sou muito fã da tua irmã. Ela é muito carinhosa. Como tu também, ela é mas especial. tenho mais troca com ela às vezes do que contigo, né? Isso. Mas tive muita troca com ela. E cuidar dela num período gestacional foi muito gostoso. A conexão, né? Uma conexão muito grande. Que lindo. E ainda mais quando ela chegava com aquelas roupas dela, assim, as roupas estilosas, aquele barrigão na recepção. Não, e foi uma grávida, né? Uma deusona. E aí a minha secretária uma vez chegou assim, é uma grande humilhação que essa menina faz com a gente. Grávida aparecer desse jeito aqui. Ela é maravilhosa. Que lindo. Mas voltando, né? Tu me perguntou como é que funciona ali a avaliação. Basicamente, vou conversar com a paciente, tá? E aí vou mostrar essas imagens, explicar a região íntima. E aí sim, eu peço para a paciente fazer um xixizinho, deita na maca, sem roupa, sem a parte de baixo. Eu coloco um espelho na frente e a gente conversa. Eu, ela e a sua vagina. Perfeito. Tá? E aí eu falo cada coisinha da sua vagina correlacionado com a imagem mais ou menos que eu disse. E aí a gente vê os movimentos, as contrações, contrai e solta ali. E aí depois eu toco no canal vaginal e aí eu mostro, essa aqui é a musculatura profunda, essa aqui é a musculatura médica, essa é a musculatura superficial. Aí eu peço para ela fazer o movimento, aí eu explico o movimento, aí eu também consigo avaliar a uretra, a bexiga. Então aí eu peço para a paciente tossir, espirrar. Por exemplo, quando a paciente perde urina por esforço, eu preciso ver tosse para mim. Aí eu preciso ver o movimento dessa uretra, ela movimenta muito. Porque a partir que a gente faz um esforço, um impacto, se movimenta demais ali a região, sempre quando a gente tossir, espirrar, correr, ela vai movimentar a uretra. A partir que ela movimenta, ela abre. Tá. Se a uretra abre, a bexiga contrai. Então, qual que é a função do assoalho pélvico? Estabilizar o canal da abertura da uretra para essa bexiga não contrair e esse escape não acontecer. Isso só acontecer quando estivermos no vaso, sentado e realmente prontas para urinar, tá? Então, são coisas que a gente precisa avaliar sobre, por exemplo, bexiga caída. O problema do escape urinário está correlacionado com a uretra. Tá. Com a abertura de uretra. Eu escrevi isso aqui. Tá. Tu tá falando meu roteiro. Acho que tu espiou. Existe bexiga caída? Existe bexiga caída. Existe útero caído, existe uretra caída, existe parede anterior caída, existe parede posterior caída, existe reto caído. Existe. Os órgãos, eles descem, tá? E isso existe. Por isso o assoalho tem que estar muito firme. Por isso que o assoalho pélvico tem que estar firme. Mas, porém, entretanto, todavia, não é só o assoalho pélvico que segura esses órgãos. Tá. Existem os ligamentos. Existem os outros tecidos que também seguram. Perfeito. Tá? Com a idade, esses outros tecidos vão se perdendo e o único que a gente consegue trabalhar é o músculo. Aí os outros tecidos, às vezes, a gente precisa de uma cirurgia aí para segurar. Entendeu? Para reconstruir e ajustar lá dentro. E a bexiga pequena, existe? Bexiga pequena e bexiga grande? Porque a gente fala, eu preciso ir no banheiro toda hora porque eu tenho a bexiga pequena. Existe. Isso é um mito também. Isso não é um mito, tá? O que acontece? Quando a gente tá tomando água aqui, a gente está enchendo a bexiga. Isso tem capacidades urinárias. Tá? Como a capacidade urinária da mulher é um pouco menor que a do homem, tá? A gente tem a de 350 a 400 ml de capacidade. A gente consegue estender mais para 600, 700. Esses dias eu fui levando, dia do detox, tomei um monte de chá, não sei o que. Quando eu fui ver, eu sabia que a bexiga estava cheia. Aí eu só as Isso porque tu tem um controle maior. Porque tem a ver esse lance de caber mais por tu saber controlar? Tem a ver, mas também não, às vezes não é tão legal. Tipo assim, tem que saber, por exemplo, fazer xixi de hora em hora não é legal. De 1 hora em 1 hora. 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. Mas tomar... Eu faço muito xixi. Mas tu também toma muita água, provavelmente. Demais. Tá? Então assim, sempre quando tu faz xixi, é muito xixi, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Não. Aí, às vezes, pode ser... Fazendo a consulta aqui, dá licença, gente. Vou fazer aqui a minha consulta, por favor. Não, mas são coisas... porque eu sou muito mijona. Isso é meio assustador. Mas eu tenho consciência também que eu bebo água o tempo inteirinho. Então, tem que sair. O que entra, sai. Tem que sair. O que entra, sai. Mas talvez a gente tenha que ficar um tempo sem ir. Tipo, por exemplo...
Ah, 3 horas. Dá uma segurada saudável, 2 assim. horas. São seguradas saudáveis. Tá. Às vezes eu, tipo... E tem momentos. Um dia que tu acorda mais ansiosa, com alguma preocupação, provavelmente essa tua bexiga vai te sinalizar mais. Mas eu percebo uma coisa, que quando eu seguro muito tempo o meu xixi, quando eu vou fazer, eu demoro pra... A bexiga tá bem cheia, aquela sensação desconfortável, mas demora pra sair. De manhã, às vezes, né? Que então, tu passa a noite toda segurando. Tá. Tem isso, tá? Quando a bexiga tá muito cheia, ela tem mais dificuldade de contrair, então pode ser por isso. A nossa bexiga, ela tem um músculo chamado detrusor. E aí é o detrusor que vai fazer a ação de contração e de relaxamento. Existem algumas patologias, como bexiga hiperativa, que são detrusores que contraem toda hora. Quando o detrusor contrai, ele dá a sensação de que a gente precisa urinar. Tá. Então, por exemplo, quantas vezes é normal urinar durante o dia? Umas 10 vezes ao máximo. Mas, por exemplo, as pessoas tomam muita água, tipo, eu tô tomando 3,5 litros, 3 litros. Ela vai urinar entre 10 ali, até, tipo, às vezes um tiquinho mais, assim, no máximo 12. Mas a pessoa que urina 20 vezes ao dia não é normal. Tá. Que aí a gente considera já tá tendo muita ação de contração involuntária. E possivelmente essas 20 vezes aí vai ser pouquinho, né? Vai ser pouquinho. Que aí seria quase um escape. Não é um escape. Não? É uma bexiga que tá sempre querendo isso, ó. Escape é quando você tá aqui e escapou. Agora, se você foi no banheiro e fez xixi, é porque você queria fazer xixi. Tá, mesmo sendo só um pouquinho. Mesmo que seja só um pouquinho. Tá. Por exemplo, eu tinha acabado de fazer xixi. Aí fazia 20 minutos. Eu ia jogar uma partida de beach tênis num campeonato. Pô, eu botei o pé na quadra, que vontade de fazer xixi. Fui lá de novo, eu fiz uma gota. Passou. Isso é um nervosismo. Tá. Às vezes pode atuar direto na bexiga. Sim, como a gente sente isso também, muitas vezes com vontade de fazer cocô, né? Porque quando eu tô nervosa, meu intestino solta. Antes de show, eu vou ao banheiro sempre. Não importa se... Então tem que fazer show todo dia, cada vez. Não, ele tá ok. Ele tá bem trabalhado. Né? Então, mas né, o sistema nervoso a gente sabe que sim, influencia em tudo. Influencia. São um pouquinho diferentes cada coisa, mas influencia. Sim. Né? Quais os sinais que o negócio não anda bem? Falando de saúde de assoalho pélvico. O que tu diria para procurar ajuda ou prestar atenção, né? Escape urinário. Tá. Não é normal. Ter escape não é normal. Não é normal, independente da situação. Independente da idade. Independente da idade. E escape só acontece com idosos? Não, com todo mundo. E nem só na gravidez, porque a gente ouve, às vezes, mulheres de 40 e poucos anos, tipo, ai, tô ficando velha, tô tendo escape, alguma coisa assim, né? Que uma ignorância que não quer dizer, né? Isso. Não tem idade pra isso. Ou na gravidez também, bem mais comum. Mais comum. Isso acontecer. Mas ter escape não é normal em idade nenhuma. Em idade nenhuma. Nem em idosos, não é pra aceitar isso. Não é pra aceitar isso. Eu digo no sentido de ser normal, é pra procurar ajuda. É pra procurar ajuda. Porque tem jeito. O que acontece? A mulher, ela começa retornando à utilização do absorvente. Tá? Então, assim, nós mulheres, né, a gente usa absorvente a vida inteira. Por causa, né, depois que menstrua. E aí ela acha normal colocar um absorvente por causa de um espirrinho que escapa a urina. Tá. Ou ela acha normal colocar um absorvente pra ir pra academia. Não. Não é normal. Tá? E não é pra usar absorvente pro xixi. O absorvente, ele pode ser um tapa-calcinha, que também não é bom. Isso. Mas o absorvente é pro fluxo sanguíneo. Tá. Né? De sangue, de menstruação. Então, basicamente, seria isso. Tá? Porque até pra corrimento é ruim. Né? Acaba abafando e gerando mais corrimento. Né? Ô Karen, eu queria muito te perguntar, porque eu vou direitinho no ginecologista. Sim. Sou bem cuidadosa com isso, assim, anualmente, obviamente, não tem nenhum problema, mas eu acho muito interessante. Eu vou fazer 37 anos agora. Tá. Nunca foi falado comigo sobre assoalho pélvico. Eu fiz aqui o início do programa falando nisso, né? Quem é você, assoalho pélvico? Porque realmente hoje, com a internet, graças a Deus, chegou todo esse assunto. Acho que o parto natural também trouxe muitas fisioterapeutas pélvicas, né, novamente. Eu estudei a fisioterapia pélvica por 2 motivos. Meu namorado é fisioterapeuta, então ele desde o início falou que eu tinha que fazer exercícios, mas porque convivia com alguém da área, por isso que falou.
E quando a minha irmã foi ter neném, que aí a gente foi estudar, aí eu falei, Isa, vamos fazer fisioterapia pélvica, né? Que é importante. Se não fosse isso, talvez não teria chego a mim. Eu sou uma pessoa que me considero, né? Informada, né? Exatamente. Tal. Mas os profissionais mesmo, a falta disso. Porque um ginecologista, tanto homem quanto mulher, nunca falou sobre assoalho. Ou essa parte toda. Você sempre troca o seu ginecologista ou você está sempre com o mesmo? Não, eu fui em poucos na minha vida. Já fui em homens e mulheres. Hoje ele é um homem. Também, quando eu vim escrever, eu pensei nisso, né? Eu falei, será que é porque ele é homem? Que ele não fala sobre isso, né? Porque ele não tem, talvez pense, não, ele sabe da importância, mas talvez não saiba da importância de falar sobre isso. E o cara, como que a gente não fala sobre o assoalho pélvico com a tua amiga? Porque tu fala como que tá, né? Sim. Teu joelho, tua garganta, teu coração, tá doendo. E aí, o assoalho pélvico? Tá. Né? Comigo todo mundo fala, né? Pois é. Porque parece, assim, ainda... A vez mais aleatória da minha vida, assim, foi um dia a gente abriu uma garrafa de vinho e tava em 3 amigas. E aí a gente começou a falar, ela começou a dizer, e aí lá em casa tinha uma maca. No final nós estávamos tudo bebendo. Muito bom. Pelada na sala, porque aí eu também fiquei, né? Pra ser, assim, justo. Sim, né? sim. E aí eu falei, comer na vagina de todo mundo, e foi o dia mais engraçado de janta, assim, da minha vida. Mas eu ajudei ela, ajudei a outra. Acabou em trabalho, não acabou em pizza. Sim. Não é trabalho, claro, eu gosto, claro. mas foi legal, sabe? E aí eu acho que, não sei se o ginecologista, ele deixa mais pra função, eu acho que a gente físio fala mais sobre isso. Não, mas saber que existe, né? Falando sobre isso, eu acho que essa informação ela deveria chegar mais. Hoje eu trabalho com alguns ginecos, né? Eu tenho essa troca muito legal com eles, assim. E aí eu percebo que eu acho que talvez eu cresci profissionalmente por eles me ajudarem em algumas coisas. E eu também fiz eles crescerem profissionalmente por eu ter uma pegada diferente e ter essa troca. Né? Hoje em dia eu trabalho em conjunto com eles e faz muita diferença. O médico jovem, ele também tá mais aberto, eu acho, tá? Ele tá mais na nossa pegada, assim, né? O médico mais velho ali, tipo, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, ele tá com aquela cabeça de 60 e poucos anos atrás também. Ô, Karen, como que as mulheres, no dia a dia, elas podem cuidar da saúde do assoalho pélvico? Talvez, eu acho que para mim é muito importante sempre... Uma mulher que não tem uma condição financeira, mães solos, que vivem em situações adversas, né? Ela chegou muitas de mim, se Deus quiser, para ela, e ela ouviu falar aquilo, ela tem escape, ou ela tem dor, né? Teve vários partos, quando se fala de mulheres periféricas, né? Sim. Que tiveram vários partos e não tem uma estrutura para ir a um médico. Tem algum tipo de exercício que ela pode fazer em casa? Tem, mas tem poréns também. O que acontece? O assoalho pélvico da mulher, o assoalho pélvico do homem, tá? Quando ele contrai o ânus, a gente fala ânus, vagina, fica muito parecido a contração, tá? A vagina se movimenta e o clitóris mexe a cabecinha. Quando o homem contrai e ele está em ereção, o pênis movimenta bem. Então ele tem mais feedback e resposta sobre aquilo. Como é que são as sessões de fisioterapia? Eu avalio, vejo a contração. Se essa contração for muito fraca, eu preciso de aparelhos para ajudar essa contração a ganhar força. Aí a gente trabalha muito com a eletroestimulação. Tá? E com biofeedback. O que é biofeedback? Eu coloco um aparelho lá dentro, a pessoa contrai, ela vê na tela do computador o exercício inteiro. Porque como é um músculo interno, não consigo ver aqui a contração, tá? Quando existe uma fraqueza muito grande, às vezes a pessoa não vai conseguir fazer o exercício sozinha. Talvez ela só se atrapalhe. Então, o certo seria sempre fazer uma avaliação. Avaliou, sabe contrair, consegue fazer exercício em casa e consigo passar todos os exercícios de contrair, solta, de contrair, mantém para aquela pessoa. Não dá para ser muito... para todo mundo generalizado. Mas saber contrair, soltar, saber contrair e manter, né? Seria uma opção. Então, eu acho que aí seria interessante, às vezes, passar por uma avaliação, tá? Outra coisa que a gente questiona, que eu também não gosto muito de falar, mas é uma questão de entender um pouco sobre o assoalho pélvico, é quando a gente tá fazendo xixi, tá urinando, a gente segurar e soltar. Mas fazer isso como um teste.
Tá, não é pra ficar fazendo o tempo todo isso. Não pode. Por quê? Porque, como eu falei, tem gente que tem dificuldade para urinar. E isso pode virar... agora eu esqueci, perdi a palavra. Um vício? Não um vício, mas quando a gente senta para fazer xixi, a uretra tem que abrir e a bexiga tem que contrair. Se a gente tá fazendo o inverso, a gente tá fazendo uma coisa que é contra a fisiologia do corpo humano. Tá. Então, a gente pode começar a ter... guardar muito xixi sem querer, tá? Que agora fugiu a palavra, não tá vindo. Tudo bem, a gente tá entendendo, tá? A gente tá entendendo, tá claro. né? Tudo bem. Então, assim, basicamente, tu vai entender que aquela é a contração, tá? Então, tu vai ter consciência que tu tá conseguindo, porque tu consegue estancar. Pronto. Tá? Mas só um teste. Só um teste. Era uma maneira de tu entender também, talvez, o assoalho pélvico, entender essa contração também, tá? Não, até não gosto, às vezes, tanto de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa pode usar como um treino. Mas não, ela pode fazer isso, tá? Uma vez no mês ali, testar para ver se tá conseguindo segurar, por exemplo, tá? E aí eu acho que basicamente seria entender e conhecer ali, né? Então, os exercícios, eles são esse movimento que tu ensina a gente a fazer, mas tu também usa aparelhos. Isso. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de sustentar essa musculatura. Vai lá, eu peço para contrair, conta até 10 segundos, ela sustenta 4. Eu coloco lá no aparelho para programar para sustentar 6, 7. Esse aparelho sustenta para ela 7 segundos, ela começa a aprender junto com o aparelho, daqui a pouco ela vai fazendo 7. E aí depois eu coloco ela no biofeedback, de vez ela fazer 4, ela tá conseguindo já fazer 7. Tá. E aí assim a gente vai construindo um músculo, tá? A gente não consegue hipertrofiar uma musculatura igual, tipo, ganhar, tá? Mas a gente consegue dar funcionalidade para essa região. Basicamente seria isso. Assim como funciona, né? Karen, nós estamos chegando nos nossos momentos finais. Já chegamos, na verdade, já estourei o tempo, mas o assunto é muito bom, o tema é uma delícia. Eu fico 3 horas aqui, gata. Que maravilhoso conversar, mas foi bom já introduzir um pouquinho do que é assoalho, como funciona o teu trabalho. Sim. E como é uma delícia, e a gente só tem a ganhar com isso, né? Claro. Então agora a gente já sabe quem é o assoalho pélvico, que é maravilhoso, tá aqui para nos dar prazer e facilitar essa vida toda. Tem um pouquinho mais de controle, né? Que a gente tenha controle sobre nós. E eu queria te pedir para falar agora com o público mesmo a importância de conversar abertamente sobre saúde íntima feminina. Tá. Mas em relação a que ponto, assim? Um recado para as mulheres mesmo, assim. Ela tá ouvindo todos os tabus, todas as construções, porque a falta de informação deixa a gente perde muita coisa com a falta de informação. Tá. Eu acho que assim, ó, primeiramente, não só se... Posso olhar para a câmera? Por favor. Praticamente não só se... Vou olhar para ti também, tá? Vou olhar para os dois. Não só se tocar, mas se olhar. Então, eu peço para a paciente pegar um espelho, se olha, tá? E olhe. Tenta fazer essa puxada, essa soltada. Vai se descobrindo, vai se entendendo. Ou marca uma avaliação para a gente ter essa troca, né? Que eu acho que é interessante. E assim, achar a sua região íntima bonita, sabe? Ter uma relação, construir amar, uma relação com ela. Amar ela. Tem gente que eu chego lá e falo assim, ai, coisa feia. Não é feia, é a tua região íntima. Eu acho que a primeira coisa, assim, ela é escura, que a gente tem um padrão, né? Da pessoa magra, da pessoa gorda, não sei o que e tal. Aí também tem o padrão da região íntima. Ela é clarinha, ela é pequenininha, não sei o que e tal. Ela é fechadinha, ela é apertadinha. Que também são construções, porque os homens amam os paus deles, né? Eles amam. E a gente já é tudo feio, quer esconder, quer fazer cirurgia, quer essa loucura toda. Então, assim, ame a sua região íntima como você também... tem que se amar, sabe? Eu acho que essa é a minha dica, assim, pro final da palestra, da conversa em si, deu uma sabe? palestra, de fato, ensinou pra gente. Então, tipo, porque eu acho que falta isso. Eu pego muito isso. Vou ter que ficar pelada. Vou ter que ver no espelho. As pessoas não querem nem ver no espelho na hora da avaliação. Sim, e é uma negação, né? De alguma forma. Né? Entendeu? Então, assim, eu acho que gostar dela, aceitar ela, sabe? E melhorar ela. Querer conhecer ela. Porque ela é nós, né? Nós somos uma coisa só. Tipo, na gestação, por exemplo, muda muito a região íntima, como todo o corpo, né? E aí ela se fala, meu Deus, mas ela tá muito estranha. Mas assim, vai voltar tudo ao normal. É uma fase, é um processo.
percebe que esse processo é para gerar teu filho. Então, assim, eu acho que tentar ver os pontos positivos com mais do que carinho. vai acontecendo. Isso. Tá. Karen, agora conta pra gente onde que te encontra, onde tu atende, rede social e o local de trabalho também. Então, rede social, Instagram, né? É Físio Karen Valnier. Tá. Eu atendo na Climed e na Provida. Então é aí onde as pessoas conseguem me encontrar. Facinho. A gente vai colocar ali embaixo, Karen com Y. Isso. E eu amei te recebendo muitas de mim. Vamos combinar a volta, porque esse assunto é muito amplo, né? Sim. Em um programa a gente não resolve. Sim. E é isso. Mulheres, muito obrigada. Muitas de mim maravilhosas. Muitas de mim que tem por aí. E hoje eu recebi a Karen, físio. E daqui 15 dias tem mais, tá? Obrigada. Eu Obrigada amei. também, Você é amei maravilhosa. também.